E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sandro, professor de matemática. Vim mostrar uma aula para vocês a respeito de sistema linear. Deixa eu explicar então. Essa imagem é a foto da minha afilhada, Ana Júlia. Era dia das bruxas, aí ela se vestiu desse jeito. Eu adorei o jeito que ficou. Beleza? Vamos embora estudar então? Valeu! Começando então, sistema linear, nós temos que primeiro definir a diferença entre equação linear e equação não linear. Então, uma equação linear é essa equação que tem o coeficiente e a variável. Ó. Então, ax mais by mais cz igual a d. Então, isso aqui é uma equação linear. Coloquei dois exemplos, 2x mais 3y menos 4z igual a 7. E uma outra, mesmo tendo raiz como coeficiente, mesmo tendo fração como coeficiente, não deixa de ser uma equação linear. Ok? E o que é uma equação não linear? Coloquei alguns exemplos do que é uma equação não linear. Equação não linear é aquela que tem expoente, ó, quando a incógnita tem expoente. Então, x ao quadrado, x ao cubo, x na quarta, tá? Produto entre as variáveis também, as incógnitas, x vezes y ou x vezes y vezes z, isso não é uma equação linear. E quando você também tem no denominador, a incógnita fica no denominador, então 1 sobre x mais 1 sobre y menos 1 sobre z, ele também não é equação linear. Mas é assim, não é porque não é equação linear, é que a gente não consegue resolver os exercícios, ok? A gente só usa os outros métodos. O método que nós vamos adotar hoje para resolver os exercícios é o método da adição. Então aqui eu separei dois exercícios para verificar como é que a gente resolve sistema linear com duas incógnitas. Então pelo método da adição com duas incógnitas. Então coloquei um exemplo aqui. Então nós temos um sistema. Sistema é porque nós temos duas expressões e aí nós temos um resultado que equivale para as duas. Tá? Então são equivalentes, por isso que a gente chama de sistema. Então nós temos aqui equação x mais y igual a 4 e 2x menos 3y igual a 3, ok? Então o método da adição, o próprio nome está dizendo, você vai somar. Só que se você somar essas duas equações, ela não vai eliminar nem um x e nem um y. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar o coeficiente com o mesmo valor, mas com sinal contrário. Quer dizer, eu posso multiplicar essa equação aqui tudo por menos 2, ou eu posso multiplicar tudo por 3, porque daí a gente consegue eliminar o y. Então, como aqui está mais e aqui menos, eu achei mais fácil multiplicar aqui tudo por 3. Então, se eu multiplicar tudo por 3, a primeira expressão, nós temos 3x mais 3y igual a 12. É fácil de esquecer aqui, ó, quando você não multiplica o 4, você tem que multiplicar o 4 também. Agora sim, se você somar, nós temos quem? 5x, o nosso y vai zerar, tem gente que corta, né? Ou você coloca 0y, dá na mesma, e 12 mais 3, 5. Então, a nossa igualdade ficou 5x mais 0y igual a 15. E aí, passando o 5 dividindo, x vale 3. Para achar o y, escolhemos uma das expressões, escolhi a mais fácil, escolhi a primeira, e substituir o x por 3. Se eu trocar o x por 3, nós encontramos o valor do y, né? Que vale 1. Então, solução para o ordenado 3 e 1, que é o x e y. Mais um exemplo. Esse exemplo aqui, ele é um pouquinho diferente, por quê? Porque se você somar, não zera, e perceba que aqui é 2 e aqui é 3, ou aqui é 3 e aqui é menos 2. Então, nós temos que pensar que se multiplicar apenas uma equação e somar, não vai zerar. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que multiplicar uma equação por um valor e a outra equação por um outro valor. Para você saber que valor eu multiplico, é fácil, é só você tirar o mínimo. Por exemplo, eu quero eliminar o y. Então, qual que é o mínimo entre 3 e 2? 6. Então, eu tento deixar isso aqui 6 e deixo isso aqui 6. Isso quer dizer, multiplico aqui por 2, nesse caso, sinal contrário, tá? Eu vou eliminar o y. E multiplico aqui por 3. Então, se eu multiplicar por menos 2 e essa por 3,
você vai perceber que vai ficar com o mesmo valor sinais contrários. Olha só. Então, multiplicando por menos 2, ok? E multiplicando por 3, nós temos 9x menos 6y igual a 3. E agora sim dá para somar. Se eu somar aqui, vai ficar 0. Então, 9 menos 4 vai sobrar 5. 0 e 5. Então, 5x mais 0y igual a 5. Passo 5 dividindo, então x é igual a 1. E substituindo na primeira ou na segunda, analogamente, como a gente fez nas outras aqui, y é igual a 1. Então, nosso par ordenado é 1 e 1. Beleza? Aí nós temos também um método de adição, só que agora com 3 incógnitas. E aí? Com 3 incógnitas, como é que a gente resolve? Então, coloquei um exemplo. X mais y mais z igual a 6. 2x menos y mais 3z igual a 9. E x mais y menos z igual a 0. Então, nós temos aqui 3 equações. E lembrando que uma solução que é válido para todas as expressões. Ok? Então, para resolver isso aqui, o que a gente vai fazer é separar de duas em duas. Então, o que eu fiz? Eu peguei a primeira com a segunda equação. Então, nós temos x mais y mais z igual a 6. E 2x menos y mais 3z igual a 9. E separei a segunda com a terceira. Por que eu fiz isso? Então, olha só. Se a gente pensar em eliminar o x, eu teria que multiplicar por menos 2. Se eu tivesse que eliminar o z, eu teria que multiplicar tudo por menos 3. Mas se eu somar as duas, ó, eu já consigo eliminar o y. Então, o que eu fiz? Eu peguei e já somei as duas. Ok? Então, vai ficar 3x mais 0y mais 4z. Ok? Então, eu tenho a primeira expressão. Aí, o que eu fiz? Peguei a segunda com a terceira. E aí, o que nós precisamos fazer? Eliminar a mesma incógnita. Então, a incógnita que eu eliminei aqui, eu preciso eliminar aqui também. Então, se eu eliminei o y desse lado, eu tenho que eliminar o y também desse lado. Somando as duas, 3x mais 0y mais 2z é igual a 9. E aí, dessas duas equações, eu faço um novo sistema. Olha lá, 3x mais 4z igual a 15 e 3x mais 2z igual a 9. É mais fácil eliminar o x, né? Então, vou multiplicar debaixo por menos 1. Ok? Multiplicando por menos 1, ela vai ficar menos 3x menos 2z igual a menos 9. E aí, a gente soma. E aí, se você somar, você zera. Então, nós temos que 2z é igual a 6 e z é igual a 3. E aí, voltamos para descobrir o x. Então, como é que eu faço? Pego a primeira e substituo o z. Troquei o z por 3, multiplico aqui, diminuo e divido. Então, x é igual a 1. E aí, já tenho o x, já tenho o z. Escolho uma das três, peguei a primeira para achar o y. Substituindo, nós temos o y, que vale 2. Então, o terno, solução 1, 2 e 3. Valeu, pessoal?